A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5 do segundo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai estudar um tema muito especial, estudando e analisando a Epístola aos Efésios. E o tema de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu espero que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você à luz da palavra de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita e se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, viu? Porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. É claro que eu vou pedir só você, por favor, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está assistindo a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, tá bom? Lembrando a você que você pode pegar essa lição e compartilhar em todos os grupos de WhatsApp aí da tua igreja, se você desejar. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Tem muito material aqui na Escola Bíblica Dominical, inclusive no nosso canal tem material para professor da EBD, treinamento também, é só você procurar nas nossas playlists. E é claro, pessoal, que a tua lição de hoje, a aula de hoje, ela possui aí um texto bíblico, você precisa ficar atento a isso. Tua aula também tem 3 objetivos e a aula de hoje tem 3 pontos para a gente poder trabalhar juntos o tema da palavra de Deus. Então vamos que vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O tema da nossa aula de hoje, da lição de número 5, trata sobre essa questão da libertação do pecado para uma nova vida em Cristo. E o primeiro ponto da nossa lição procura trabalhar um argumento muito importante. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós vamos analisar isso à luz da Epístola aos Efésios, quando Paulo começa a tratar a respeito da antiga natureza. A antiga natureza que está morta em nossos pecados e em nossas ofensas contra Deus. Porém, através da graça, somos resgatados em Cristo. E vamos analisar isso em alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a nossa condição anterior. A gente precisa observar aí, nesse primeiro subtópico, o capítulo 2, versículo 1 ao 3 da Epístola aos Efésios. Lê esses versículos com os nossos alunos. Você vai perceber que Paulo coloca a nossa vida, Paulo coloca aquele que é cristão agora em Jesus, que anteriormente, ele era conhecido como filho da ira de Deus. E a gente precisa observar essa questão e esse argumento que Paulo traz a respeito da nossa antiga natureza, da nossa antiga condição de mortos, distanciados de Deus, para entendermos o valor da graça de Deus que Paulo traz nessa epístola. Você percebe no capítulo 2, versículo 1, faça essa leitura com o teu aluno aqui da carta aos Efésios, que o próprio Paulo faz questão de dizer que em Cristo nós somos vivificados. Jesus nos vivificou, nos resgatou do pecado sem a gente merecer. A palavra pecado no grego vem de amartia, que traz essa ideia de pecado, de afastamento, de quebrar a aliança com Deus. E essa ideia de quebrar a aliança é a mesma coisa que também errar o alvo, errar o propósito, o projeto que Deus estabeleceu para os homens. E pelo fato de ter errado o alvo, errado o propósito, o homem ter caído lá na criação, nós entendemos à luz da palavra de Deus, especialmente em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que a nossa condição agora sem Cristo é uma condição de morte, é uma condição de afastamento total da presença de Deus, é uma condição de humanidade caída. Isaías 59, versículo 2, está escrito que esse pecado, infelizmente, nos afasta da presença de Deus. A nossa condição pecadora nos afasta da presença do Deus vivo. Tiago, na sua carta, também argumenta a respeito da mesma coisa. Olha o que ele diz. Tiago 1, versículo 15, faça essa leitura com os teus alunos. Você vai perceber que a condição do pecado te afasta da presença de Deus. A condição do pecado te afasta do propósito de Deus e te leva para a morte. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, o Paulo
pastor da igreja, orientando agora o seu filho na fé, Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso também, anos mais tarde, ele fala a respeito dessa condição pecadora. A pessoa está viva, mas infelizmente está morta em si. Ela não tem essa vivência, ela não experimenta da graça de Deus. Ela só é uma pessoa que está morta espiritualmente. Mas em Cristo nós temos a oportunidade de ter vida, a verdadeira vida, experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o fruto do Espírito, essas qualidades que Deus nos dá. Nós temos essa condição a partir de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Eu espero que até aqui você tenha compreendido esses argumentos da Epístola aos Efésios. Vamos avançar agora para o nosso segundo subtópico, que vai trabalhar outro argumento muito importante na aula de hoje. O segundo subtópico trabalha com a gente aqui, nesse primeiro ponto da nossa lição, sobre as nossas ofensas e os nossos pecados. O que Paulo está fazendo? Paulo está descrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, para aqueles irmãos daquela região, que as nossas ofensas e os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. E a gente na Escola Bíblica Dominical precisa também ter essa noção. Esse segundo subtópico ele está dividido em 3 argumentos que a gente vai trabalhar com você detalhadamente a respeito dessas ofensas e esses pecados que nós praticamos que nos afastam da presença do Deus vivo. Observe o capítulo 2, versículo 2, parte A. O próprio Paulo traz esse conceito de errar o alvo dessa humanidade que se afasta da presença de Deus, que por causa dessas ofensas desagrada o Deus vivo. E agora a gente vai analisar esses 3 argumentos. O primeiro argumento aqui no segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: andaste segundo o curso desse mundo. Esse é o primeiro argumento. Está aí no capítulo 2, versículo 2, parte A. O próprio Paulo faz questão de dizer que quando nós não temos uma aliança com Cristo, quando nós não reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, que era o caso dos irmãos da igreja de Éfeso, antes mesmo de conhecer a Jesus, essas pessoas andavam segundo o curso desse mundo. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, e o próprio Paulo traz esse argumento, que aquele que anda segundo o curso desse mundo, o mundo conduz essa pessoa para um caminho mau, para um caminho de afastamento, para um caminho de conduta pessoal que desagrada a Deus. E no capítulo 4, versículo 22 ao 32, você percebe que o sistema do mundo é um sistema mau, corrupto. É um sistema que conduz a pessoa para a imoralidade. O próprio Paulo deixa isso claro aqui na Epístola aos Efésios, que conduz a pessoa literalmente para o pecado pessoal, que conduz a pessoa para a mentira. E tudo isso desagrada a Deus. Mas escrevendo a Epístola de Romanos, a carta aos Romanos, Paulo, no capítulo 12, versículo 2, ele também trata sobre esse mesmo argumento. Quando ele escreve a Epístola aos Romanos, ele está lá na cidade de Corinto, observando e analisando o costume daquela cidade. Ele escreve para aqueles irmãos que a igreja de Deus em Cristo agora não pode se amoldar, se tornar padrão desse mundo, se tornar seguindo o padrão desse mundo. É isso que Paulo traz essa ideia. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, que a igreja de Cristo deve se tornar o padrão de Deus, seguir a vontade de Deus e não a conduta pecaminosa desse mundo. É isso que esse primeiro argumento traz para a gente. O cristão, ele deve ser diferente, o cristão se comporta diferente, o cristão tem uma atividade diferente, o cristão tem uma conduta diferente, o cristão tem um modo de pensar diferente, uma filosofia diferente. E a nossa filosofia é baseada na palavra de Deus. Eu espero que Deus em Cristo esteja usando você na Escola Bíblica Dominical. Vamos avançar agora para o segundo argumento nesse nosso segundo subtópico do ponto de número 1 da nossa lição. O segundo argumento traz a palavra "e andastes". E esse segundo argumento está baseado aí no capítulo 2, versículo 2 ainda, onde Paulo faz uma alusão, faz uma referência para as potestades do ar. Essa referência que o Paulo traz é uma referência literalmente a respeito do inimigo das nossas almas. E a gente entende que o Paulo está trazendo esse argumento dizendo que quando a gente não tinha uma aliança com Jesus, quando a igreja de Éfeso não tinha uma aliança com Jesus, essa igreja seguia o padrão do inimigo. E João, capítulo 12, versículo 31, o próprio João deixa claro lá no seu evangelho que o inimigo das nossas almas conduz esse mundo para o mal,
para as trevas. Então Paulo está dizendo, olha, se a gente anda de acordo com o padrão desse mundo, nós andamos de acordo com o padrão do inimigo. E o inimigo anda literalmente conduzindo o mundo para o mal, para as trevas, para o afastamento da presença de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, essa segunda carta, ele deixa claro que o inimigo das nossas almas tem poder de influenciar as pessoas, os incrédulos, para o mal. Então o que Paulo está dizendo? Olha, quando a gente não tem uma aliança com Jesus, nós estamos vulneráveis. Nós estamos, a princípio, sendo influenciados pelo inimigo para o mal. E o inimigo tem esse poder sobre aquele que é incrédulo, sobre aquele que ainda não tem uma aliança com Jesus. Como isso é quebrado? A partir do momento que a pessoa rompe isso, aceitando Jesus como seu Salvador. E lá no capítulo 6 dessa carta de Efésios, versículo 12, Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a influência do inimigo na vida das pessoas. O cristão, ele batalha de uma forma espiritual. A batalha do cristão é espiritual e não carnal. E no capítulo 1, versículo 21, nós precisamos entender que o cristão é vitorioso porque está em Cristo. E Cristo já venceu o maligno. Cristo é aquele que conduz a vitória para a igreja. Nós temos essas bênçãos por causa da bênção de Cristo, de termos aceitado o Senhor e pelo fato dele ter se entregado por nós no Calvário. Eu espero que Deus te use poderosamente em nome do Senhor Jesus, explicando isso para os teus alunos. Vamos agora para o terceiro argumento aqui do segundo subtópico do ponto de número 1 da nossa lição. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos que são maus. Está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 3 agora. O Paulo está dizendo, olha, antes da gente ter uma aliança com Jesus, antes da gente ser cristão, nós andávamos segundo o curso dessa vida e os nossos pensamentos eram maus. Isso desagradava a Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito que quando o homem quebra essa aliança com Deus, ele, pelo fato da queda, ele anda pela sua própria natureza, e a sua natureza é pecaminosa. Essa natureza, ela é uma natureza que se afasta de Deus. E em Efésios capítulo 4, 18, o próprio Paulo faz questão de dizer que a nossa condição nesse resultado era a condição de filhos da ira. Nós estávamos debaixo do juízo de Deus, mas pela graça em Cristo, nós somos resgatados no Calvário, sem merecer. Jesus exerce o plano da glória. E é por isso que no capítulo 1, versículo 5, o Paulo faz questão de dizer aqui na carta aos Efésios que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Tudo isso aconteceu. Nós estamos debaixo da ira de Deus. E mesmo estando debaixo da ira de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já sabia e planejou essa salvação, planejou esse resgate, planejou literalmente essa adoção para nos resgatar como filhos de Deus. Ao invés de sermos filhos da ira, agora nós somos transformados em Cristo como filhos de Deus. Eu espero que você tenha entendido isso, tá? Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto da nossa lição, aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Vivificados pela graça. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos entender agora em 3 subtópicos a importância desse resgate de Jesus. O que Paulo está falando a respeito disso? Paulo está demonstrando que em Cristo agora nós somos vivificados pela graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido e é também manutenção dessa obra criada. Deus, ele nos resgata sem a gente merecer e ainda mantém essa salvação. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, nós como cristãos em Jesus somos alcançados pela misericórdia de Deus e também pelo amor divino. Paulo deixa isso claro na Epístola aos Efésios. Como essa carta é riquíssima para poder trabalhar com a gente argumentos preciosos para o crescimento e para também manutenção da nossa fé. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 3, você vai perceber que Paulo destaca aqui, literalmente, que nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mesmo sem a gente merecer, nos resgata. Observa agora capítulo 2, versículo 4. Leia esse versículo com teu aluno. Você vai perceber aí, à luz da palavra de Deus, que é o amor de Deus
Deus, sem o homem merecer, esse homem afastado que resgata esse homem pela misericórdia. É plano de Deus, plano eterno. Romanos capítulo 11, versículo 30 a 32, Paulo traz aqui uma doxologia maravilhosa, traz uma mensagem especial. Ele diz que esse amor de Deus é tão profundo, é tão maravilhoso, que mesmo sem um homem merecer, o homem sendo indigno, Deus continua amando esse homem em graça e misericórdia. E aqui na carta aos Efésios, especialmente capítulo 1, versículo 7, você percebe que Deus em graça resgata o homem. Deus em graça e misericórdia através de Jesus concede ao homem uma nova vida, que é o tema da aula de hoje, que concede ao homem uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade está disponível, só basta apenas o homem decidir aceitar essa oportunidade. É uma oportunidade de escolha que Deus dá para o homem. E João, capítulo 3, versículo 16, você percebe nesse textuário da Bíblia que Deus em graça amou o mundo e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa graça e essa misericórdia é manifestada até hoje para mim e para você como igreja de Deus, como servo de Deus. Temos essa oportunidade em Jesus. Vamos avançar agora para o segundo subtópico do segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: vivificados por sua graça. Agora é importante você entender nesse segundo subtópico o versículo 5 do capítulo 2. Faça essa leitura com teu aluno. Você vai perceber que Paulo deixa claro que em Cristo agora, pelo amor de Deus, nós somos vivificados pela graça de Deus. Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, mas pelo seu amor, pela sua graça, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filhos. E exatamente no capítulo 2, versículo 5, você vai perceber à luz da palavra de Deus que nós somos vivificados agora em Cristo, somos adotados agora em Cristo, somos chamados agora em Cristo por amor de Deus. E lá em João, capítulo 3, versículo 3, quando Jesus bate um papo com Nicodemos, ele deixa claro que essa oportunidade está disponível, que essa graça está disponível. E para o homem desfrutar dessa graça é necessário que ele nasça de novo, que ele tenha essa escolha de voltar o seu coração para Deus. Não é mérito nosso, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de escolhermos. E essa graça enviada por Jesus e é favor imerecido. A gente não merece, mas Ele nos escolhe. Ele nos dá essa oportunidade. Eu espero que você entenda isso aqui. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico da nossa lição aqui do ponto número 2. Exaltados por sua graça. Esse terceiro subtópico está baseado aí no capítulo 2, versículo 6. Faça essa leitura com teu aluno. Você vai perceber aqui agora que nós somos exaltados por causa da graça de Cristo, por causa da graça de Deus, desse amor imerecido. E você percebe que por causa de Cristo, na ressurreição de Cristo, nós temos agora uma oportunidade de sermos também ressurretos. Temos uma nova vida, uma nova oportunidade, essa ideia de ressurreição em Jesus, porque a nossa vida pecaminosa ela morre. Quando nós aceitamos a Cristo, ressurgimos, ressuscitamos em Jesus. E essa palavra que traz essa ideia é juntamente com Cristo. Em Cristo nós temos uma nova oportunidade de desfrutar dessa ressurreição. Desfrutamos dessa ressurreição em Jesus, porque Jesus nos resgata, porque Jesus nos amou, porque Jesus nos chamou, porque Jesus nos predestinou, nos deu a oportunidade de sermos adotados nele. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8, você percebe que por causa dessa ressurreição nós temos agora o benefício de termos um galardão baseado em Jesus. Jesus nos dá essa oportunidade de escolhê-lo. Em Efésios capítulo 2, versículo 7, está escrito que por causa de Jesus temos agora a oportunidade de desfrutar das bênçãos da sua graça. É escolha humana. Se o homem deseja seguir a Deus, ele segue. Se o homem deseja se afastar também, ele se afasta. Mas tem um detalhe, Deus em todo o tempo está demonstrando seu amor. Deus em todo o tempo está demonstrando a sua graça. Deus em todo o tempo está acreditando que ele pode sim retornar para a vontade, para o plano perfeito de Deus. É por isso que a graça é favor imerecido. Eu costumo dizer, gente, que
até o último segundo de vida da pessoa, Deus ainda demonstra a sua graça e o seu amor. Deus ainda demonstra a sua graça e o seu perdão. Deus ainda concede a oportunidade para o ser humano em todo o tempo. Isso é graça, isso é misericórdia. Em todo o tempo Ele está dando a oportunidade para esse homem se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador. Eu espero que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, explicando a importância dessa epístola. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje, aqui da classe dos adultos. A salvação não vem por obras. Está baseada em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Você vai entender agora um aspecto muito interessante, que a salvação não vem por obras humanas, não vem pela condição humana, mas a salvação é graça de Deus. A única coisa que Deus dá para o ser humano é o livre-arbítrio. E isso aqui é uma oportunidade de escolha, mas não é por causa das minhas atividades de fé, não é por causa daquilo que eu faço que eu mereço essa salvação. A salvação é dada por graça em Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a graça como meio de salvação. Eu acredito que já deu para perceber em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7, que a salvação ela vem pela graça, a gente não merece, é plano de Deus, é plano eterno de Deus. Deus planejou, Jesus executou esse plano e você percebe que essa salvação vem pela graça divina. O homem não merece. A gente sempre é indigno dessa graça, mas mesmo assim Deus respeita a nossa escolha e Deus também nos chama para essa graça. É claro que o canhão da graça está na mira do homem. Deus coloca esse coração literalmente diante da sua presença, mas é escolha humana aceitá-lo. Em todo o tempo Deus pavimenta o caminho, Deus orienta, Deus usa métodos, meios para que esse ser humano venha ter um encontro com Ele. Isso aqui é graça, mas Deus em todo o tempo respeita essa escolha. E Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz que nós só somos restaurados a partir do momento em que nós aceitamos e recebemos a Cristo como nosso Salvador. Então, se nós estamos caídos, nós precisamos também aceitar a Cristo como nosso Salvador para ter essa restauração e reconhecer essa graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, traz essa ideia de graça. É favor imerecido e manutenção também dessa obra criada. A gente não merece, mas Deus envia essa salvação e mantém. Romanos capítulo 11, versículo 6, essa graça enviada por Deus, mas em todo o tempo Deus Ele respeita o pecador e Ele espera que esse pecador responda a esse chamado para a graça, responda a esse chamado para aceitá-lo, para ter uma aliança com Jesus. E João, capítulo 7, versículo 17, traz essa ideia também que a graça de Deus também pode ser resistida. Aqui é uma diferença do conceito do calvinismo. O calvinismo diz que a graça é irresistível. Mas aqui você percebe, à luz de João 7,17, que a graça de Deus é resistida. O homem, tendo todas as oportunidades de graça, todos os preceitos que Deus dá, todos os projetos que Deus pavimenta, todos os planos que Deus demonstra, ele pode resistir à graça de Deus, ele pode decidir não aceitar Jesus como seu Salvador. Isso aqui é o conceito do livre-arbítrio. Agora a gente precisa entender que em todo tempo Deus demonstra a sua graça, Deus também demonstra a sua misericórdia. Em todo tempo Deus deseja que esse homem busque essa presença divina. Aí eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você à luz da escola bíblica dominical. Vamos agora para o último subtópico da nossa aula de hoje, que é o número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as obras como evidência de salvação. A gente precisa entender que as obras são evidências da salvação, não são preceitos para você ser salvo. As obras são evidências daquele que é salvo em Jesus. Aquele que está salvo em Jesus, pelo fato de estar em Cristo, ele tem obras, mas não são as obras que garantem a salvação. Esse é o detalhe. Observe Efésios capítulo 2, versículo 8. O próprio Paulo faz questão de dizer que a salvação não vem de nós, não vem da igreja, não vem das minhas atividades religiosas, mas a salvação vem de Cristo, por intermédio de Cristo, por plano de Deus. Então não é por esforço humano, não é pelo resultado dos projetos humanos,
mas é por projeto de Deus. Efésios capítulo 2:10 está escrito que a salvação agora é feitura de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus, não é meu projeto, não é teu projeto, mas a salvação é um plano eterno que Deus concede aos seus servos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que em Cristo agora as coisas velhas se passaram, mas por causa de Cristo, quando nós temos uma aliança com Jesus, tudo se faz novo. Isso quer dizer que em Cristo agora todas as atividades que fazemos, religiosas, tudo aquilo que exercemos no nosso ministério é para a glória de Cristo, é para a exaltação de Jesus, são resultados de uma aliança que eu tenho com Jesus. A partir do momento que eu tenho uma nova vida em Cristo, a partir do momento que eu tenho uma nova oportunidade em Jesus, eu sou uma nova criatura para a exaltação de Cristo. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Gente, um beijo no teu coração. Já lembrando a você que a lição de número 6 está disponível aí no nosso canal, tá? Um beijo para você e até a próxima aula em Cristo Jesus.